Então vamos lá, pessoal. Vamos à segunda parte da nossa aula de reações de neutralização com a formação de sais, né? Então nós já vimos como que um sal é formado pela reação de ácido e base, formando sal e água. Vamos lembrar? Ácido tem H+, a base tem OH-. Quando os dois reagem, forma água, que é o principal produto da reação de neutralização. Sobrou o cátion da base B com o ânion do ácido A, que se juntam formando o sal. Então veja, o sal é formado por um ânion, carga negativa, que veio do ácido, e um cátion, que veio da base. Como é que é o nome do sal? Se o meu ácido terminar em hídrico, o meu sal passa para eto. Clorídrico vira cloreto. Cianídrico vira cianeto. Se o meu ácido terminar em oso, cloroso, o meu sal vira clorito. Hipocloroso vira hipoclorito. Terminar em ico, meu ácido sulfúrico vira sulfato. Fosfórico vira fosfato e assim por diante. Vamos à nossa próxima tela. Importantíssima. Olha como que eu dou nome aos sais. Se o meu ácido é o ácido clorídrico, hídrico vai virar o ânion cloreto. O cloreto ligado ao sódio, cloreto de sódio. Está aqui, cloreto de sódio. Do ácido sulfúrico, ico, tira os dois hidrogênios, ficou SO4-. Então, o ânion tem a carga negativa igual ao número de hidrogênios. Um hidrogênio, uma negativa. Dois hidrogênios, duas negativas. Sulfúrico, ico vira ato. Este é o sulfato. Ligou com o cálcio, sulfato de cálcio. Observe, hein? Na+, Cl-. Fórmula NaCl. Ca2+, SO4, 2-, CaSO4. Lembre, sempre, em qualquer situação, o número de cargas positivas igual de cargas negativas. Veja o próximo agora. Ácido nitroso, HNO2. Tirei um H, oso passa para ito. Nitroso vira nitrito. Se eu tinha um H+, agora eu vou ter uma carga negativa para o nitrito. Vai se ligar o alumínio +3. Ora, se o nitrito tem uma negativa e o alumínio tem 3, eu preciso de NO2 3 vezes. Se cada NO2 tem uma carga negativa, tem que ter 3 dele. Então, Al, NO2, 3 vezes. Nitrito, ito passa para, oso passa para ito. Então, nitroso virou nitrito. Esse é o nitrito de alumínio. Muito importante isso. Esta é uma aula que vale a pena você voltar na parte 1, olhar como é que se formam os sais, da onde ele vem, de qual ácido e qual base, aprender a montar essa forma que nós já fizemos e depois vir para aprender a dar nome. Isso é fundamental para vocês. Essa próxima, tabela de solubilidade de sal. Eu estou mostrando aqui para você que é uma tabela difícil. Sais solúveis, exceção. Sais insolúveis, exceção. Muita gente pede para você decorar isso. No novo modelo de provas do vestibular e do Enem, graças a Deus, o Enem mudou isso no Brasil, foi extinto. Foram extintas as questões que envolvem decoreba. Decore a tabela tal, decore essa fórmula, decore isso. Graças a Deus acabou. Qual é hoje a química moderna de Enem e dos demais vestibulares? Deve aprender a trabalhar, interpretar, deduzir informações, tabelas, gráficos. Então, na hora da prova, se ele pedir para você saber decorar isso aqui, chance de errar é muito grande. Ninguém vai decorar isso. É muito trabalhoso, é muito complicado. Eu acho que não vale a pena nesse momento. Talvez lá um dia antes da prova você pense, mas eu realmente não gosto. Até porque hoje em dia não tem se cobrado isso como uma decoreba na prova do Enem. O que ele pode fazer é dar uma tabela como essa, como já caiu várias vezes, para você interpretar.
Então, caiu isso aqui, você vai interpretar. Por exemplo, ele vai perguntar para você sobre o sulfato. Sulfato de cálcio. Olha aqui, ó. Está na tela anterior, está aqui, ó. Sulfato de cálcio, CaSO4. Ele é solúvel ou insolúvel? Veja, os sulfatos são solúveis, à exceção do cálcio. Sulfato de cálcio, ele é insolúvel. Tudo bem? Olha mais um. Os cloretos são solúveis, exceção prata, mercúrio e chumbo. Olha o exemplo, tabela anterior. Cloreto de sódio, está aqui, ó, NaCl, cloreto de sódio. Ora, os cloretos, eles são solúveis, à exceção desses três. Então, você vai aprendendo isso aos poucos, vai trabalhando isso aos pouquinhos. E para fechar, claro, a aplicação prática desses sais, que é o que mais aparece na prova do Enem, tá? Vai pedir para você trabalhar a informação, a fórmula e, claro, a aplicação. Olha apenas alguns aqui dos mais importantes. O nitrato de sódio, NaNO3, conhecido como salitre do Chile, muito usado na fabricação de fertilizantes, mas o Enem gosta muito disso. Fabricação da pólvora negra. Mistura o salitre mais carvão mais enxofre, formando a pólvora negra. Por favor, cuidado. Por favor, cuidado. Outro importante, o carbonato de sódio, Na2CO3, muito usado na produção do vidro. Preste atenção. O carbonato de sódio, Na2CO3, é comercialmente chamado de barrilha. É o Na2CO3. Misturo com o calcário, que é um dos principais componentes da pedra, misturo com areia, levo isso ao aquecimento até que ele possa derreter, aí ele vai se ligar, formando uma estrutura viscosa chamada vidro, que são silicatos de sódio e cálcio. Já viu na TV isso, né? A fabricação do vidro. Parece que é uma bolhazinha que vai assoprando, ela vai ganhando forma, vai manuseando, contornando, tá? Então, o que é o vidro? É uma mistura de barrilha, carbonato de sódio, mais o calcário, mais areia. Derrete tudo isso, misturam esses líquidos, estão derretidos, eles vão ganhando forma, vão resfriando, até formar aquela estrutura que é o vidro. Legal? Veja mais alguns. Hipoclorito de sódio. Cara, este é fundamental para a prova do vestibular. Em ano de pandemia, contaminação por tudo que é lugar. Eu tenho que cuidar com a minha mão, lavar com álcool em gel. Eu tenho que usar máscara e eu tenho que limpar muito bem a minha casa. O hipoclorito de sódio é conhecido como água de lavadeira, a água sanitária, que é usada para desinfecção, para limpeza. Por que isso? Porque o hipoclorito de sódio, NaClO, tem propriedades germicidas, bactericidas. Quando eu jogo ele na água, a chamada água de lavadeira ou água sanitária, essa mistura produz cloro ativo, Cl2, que é substância bactericida. Então, por favor, cuidado. Para limpeza de chão, para limpeza de materiais que você tem em casa, sempre lavar isso com uma solução de água sanitária. Mas, digamos, para eu poder usar isso em casa, como é que eu vou fazer? Uma parte de água sanitária para 4 partes de água. Eu quero lavar o chão da minha casa toda. Um copo de água sanitária com 4 copos de água. Misturou bem, passa sobre todo o piso da casa, no chão da cozinha, da sala, do seu banheiro, do seu quarto, para descontaminação. Guarde disso, hein? Muita chance de cair na prova deste ano. Hipoclorito de sódio em água é a água sanitária. O sulfito de sódio, Na2SO3, é usado como alvejante, branqueador, num processo para branqueamento de papel, que é o papel sulfite. Então, o que é papel sulfite? É o papel que foi branqueado com o sulfito de sódio. Legal? Mais 2 importantíssimos. O bicarbonato de sódio, veja que é um hidrogeno sal, veio de uma reação de neutralização parcial, que é usado como antiácido, o famoso sal de frutas.
Ou ainda ele aparece na forma de alguns fermentos para bolo, para massa de pão, tá? Ou ainda aqui, ó, veja, com alguns tipos de extintores de incêndio. Por favor, muito cuidado. Ora, antiácido, o bicarbonato de sódio, reage com ácido clorídrico, reação de dupla troca, Na+, Cl-, NaCl, H com HCO3, H2CO3, que nós já vimos lá na aula de ácido, altamente instável, decompõe em água mais CO2. Grave isso. É por isso que você promove o fenômeno da eructação, já caiu o Enem. O que é eructação? É o arroto. A pessoa arrota, promove a eructação quando usa sal de frutas, porque ele libera gás carbônico. A ação dele como fermento faz a massa de pão crescer, porque ele libera gás carbônico. Mais um, o carbonato de cálcio, por favor, encontrado em mármores, tá? Em mármore, cuidado com isso, tá? O carbonato de cálcio, esse calcário ou mármore misturado com argila, com o barro, mais areia, leva ao aquecimento, forma o cimento. Então, o que é cimento? É a mistura do calcário, carbonato de cálcio, que seria a pedra moída, mais argila, que é o barro, mais areia. Tudo isso leva à fusão para formar o cimento. Essa reação aqui em cima vale a pena, hein? O carbonato de cálcio, por decomposição térmica chamada pirólise, formando óxido de cálcio e gás carbônico, que é a função óxido de um próximo encontro nosso. E para encerrar, sulfato de magnésio é o laxante. O nitrato de potássio, formador de explosivos. Sulfato de bário, contraste radiológico. Muito importante lá para frente isso, na aula sobre equilíbrio químico. Sulfato de bário é contraste radiológico. E sulfato de ferro 2, tratamento de anemia. Essa segunda parte da aula de Sais tem uma enorme importância para a prova do Enem. Por favor, volte e assista quantas vezes for necessário. Extremamente importante isso aí. Legal? Muito obrigado pela sua atenção. Nos encontraremos dentro em breve. Um abraço e um beijo do Urtigão para vocês. Tchau.